Salve, salve, amigos do Ritmo! Eu sou Thalita Santos. E eu sou Natália Toledo. E se você está estudando, batalhando ou sofrendo com o nosso querido instrumento, esse é o seu lugar. Tá no ar o Tamborim Cast, o podcast da Escola de Tamborim. Fala, galera! Salve, salve, amigos do Ritmo! Meu bordão já está famoso no mundo do carnaval. Eu tô tentando inovar cada um, mas Fala Galera também já é famoso, eu preciso aí achar uma identidade. Precisa achar uma identidade, né? Já tentei te imitar, não deu, vamos lá. Bom, sejam bem-vindos ao episódio 8 do Tamborim Cast. Tivemos aí o último episódio do meu querido Gustavo Nômade, irmão amigo. Vocês viram que foi uma aula, foi muito bom, né? Pra mim passou muito rápido, foi maravilhoso, né, Natália? Aulas e aulas, gente. Muito bom, muito bom. Então, se você não ouviu, volta lá no episódio 7 e ouça o episódio com o Gustavo Nômade. E hoje nós temos um episódio diferente, né, Natália? É isso. Olha só, hoje o nosso floreio vai ser no estilo assim, comentaristas. Seremos grandes comentaristas, né? É quase que uma fofoca, mas ainda tem aquele tom assim de conteúdo, de seriedade que a gente tá tentando manter, mas já já ele cai. E a fofoca pura vem, eu sei que vocês querem. Então, seguinte, ex-alunos aconselham, a gente comenta e dá o nosso pitaco. Simples assim. Que tal? Vamos tentar, né, não, como é que se fala? Pitacar tanto, né, porque eu me empolgo, né? O momento é deles, mas a gente vai, né, fazer aquele breve comentário em cima, né? Mas também teremos o nosso Me Ajuda Thalita, né? Padrão. Hoje o Me Ajuda Thalita hoje vai ser um pouco diferente. Talvez muita gente vai se identificar, mas vamos lá. Porque aquele momento que vocês têm o espaço para contar o caos, para trazer uma dúvida. Já teve muita dúvida técnica, né, Thalita, sobre bateria, diretoria. Muita gente que dá aula nas oficinas, nas BUs, já mandou até agora. Hoje vai ser realmente uma dúvida diferente. Achei muito legal. Vem aí, Me Ajuda Thalita. Lembrando, lá no Instagram da Escola de Tamborim. Foi assim que hoje a nossa ajudada nos contactou e mandou ali sua pergunta, mandou depois em áudio, a gente conversou, mandou em áudio e traremos ali no relato de uma ajudada no Me Ajuda Thalita. E que mais? Você também pode mandar @Escola de Tamborim, manda lá a sua pergunta pro Me Ajuda Thalita. E teremos também, virada para acabar, né, mais uma dica maravilhosa de alguma aluna da escola, que depois eu vou contar quem é, tá? Que tá aí nessa luta aprendendo a tocar tamborim, né? Já tem muitos anos e vai trazer uma dica bem legal pra vocês, tá bom? Então vamos embora pro floreio, né, Natália? Bora florear. Bora lá. Montamos o nosso time de conselheiros. Temos uma escalação, fizemos essa pré-produção. Hoje o floreio vai ser nessa dinâmica, vai ser diferente. E não é qualquer time, né, Thalita? A gente colocou aí o título do episódio de Conselhos de Ex-Alunos, mas ex-aluno é muito modo de falar, né? Isso é o mais maneiro. Porque a maioria deles, né, continuam estudando depois que aprenderam a tocar, que conquistaram as suas vagas nas escolas. Então, eu não digo só estudando comigo, alguns continuam treinando comigo, outros continuam tendo a mentalidade de aluno, sempre praticando em casa, mesmo sem fazer aula diretamente. Não cai na zona de conforto de só ir no ensaio, né, tocar e ir para casa. Não, muitos deles treinam em casa quando necessitam. Tem essa mentalidade de aluno que é o ideal para a evolução de qualquer pessoa, né? Perfeitamente. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, eterno aluno, que vai dar aqui seu conselho, um conselho de ouro. Vamos ouvi-lo primeiro, depois você apresenta quem que é, Thalita. Conta um pouquinho da história dele, como que ele chegou até você, enfim. Lá vamos nós, nosso querido Paulo Roberto. Então, a dica que eu daria para quem está começando seria muita dedicação, muito esforço, muito empenho, não deixar de estudar e não só deixar de estudar enquanto já está pleiteando uma vaga, um lugar. Depois que você conseguir, quando você achar que já está tocando bem, você ainda deve continuar estudando, porque o aprendizado é infinito e você sempre tem algo a aprender. Não deixar de estudar, nunca, que você sempre vai evoluir mais e mais.
É isso, gente. Alô, Paulo, um grande abraço para você. O Paulo faz aula comigo há alguns anos. é, E o Paulo já desfilou na bateria da Rocinha, já desfilou na bateria da Estácio. E mesmo assim, ele continua treinando, buscando evoluir cada vez mais no carreteiro. E essa dica dele é fundamental, né? Muita gente desfila e cai numa zona de conforto, para de treinar, para de estudar, acha que tá tudo certo, né? Não pede um feedback pro diretor, aí às vezes é surpreendido em cima do carnaval e acaba sendo cortado, isso acontece. Então é muito importante continuar estudando. Essa questão de ser surpreendido, a gente já falou sobre isso, né? Não necessariamente que o aluno teve culpa. Às vezes a culpa é do próprio diretor, que deixa o aluno, não, o ritmista, né? Deixa o ritmista ensaiar e chega nos 45, corta dizendo que o ritmista não está preparado. Mas nunca chega para ele e fala lá atrás, ó, tá faltando isso, você precisa evoluir isso, né? Deixando o ritmista consciente do que ele precisa melhorar para desfilar, né? Então, para vocês não passarem por isso, tentem continuar estudando e tentem sempre pedir feedback ao diretor. E o Paulo, ele é um cara muito esforçado, muito dedicado. Tá estudando o tamborim já há um bom tempo e mesmo assim, mesmo desfilando, ele não parou de se dedicar. E esse negócio de ser surpreendido e todo esse contexto que você falou é interessante porque, como tudo na vida, a gente quer controlar, né? Tudo, controlar o ambiente, controlar o contexto, as adversidades. A gente não controla nada. Então, gente, a gente não controla as pessoas com quem a gente vai conviver, a gente não controla o cenário que eu digo, né? O que esperar e o que vai acontecer com quem a gente vai encontrar no meio do caminho, seja colega, seja diretor, seja a própria escola de samba, seja, enfim, as surpresinhas que a gente já falou episódios atrás. Então, o máximo que dá pra fazer é a nossa parte. De resto, Exato. entrega, vai ser do jeito que for, a gente não tem certeza de como é que vai ser o processo, nem o feedback da pessoa. Então, na dúvida, faz o seu, pede feedback, faz o seu, estuda, continua. Então, é só o que a gente pode fazer e eu acho muito importante reforçar isso, porque diminui um pouco a frustração de expectativas. As frustrações gerais. Vamos fazer o nosso e é isso. O que tiver que vai ser consequência no tempo que for. Mas estudar muito e sempre, eu acho que aí é o fio da meada aí da dica da fala do Paulo. Aliás, de vários que vão aparecer por aqui. Isso tá na Exato. veia. Quem passou por Thalita Santos tem isso aí na veia de ser um aluno eterno. É isso. É porque eu acho que passa pelo seguinte, uma coisa que eu falo para os meus alunos. Vocês precisam de uma referência. Porque é assim que eu fui evoluindo. Eu tinha uma referência de som e eu falava, porra, meu som ainda não tá igual daquela pessoa. E aí eu tocava sempre buscando chegar naquele som. Então, enquanto eu não chegava, eu sabia, não, ainda falta, ainda falta, ainda falta. Então, é isso que eu passo para os meus alunos. Como é que tá o seu carreteiro? Toca sozinho, entenda como você tá tocando. Pega alguém que você admira que toca muito bem. Ouve o som, seu som tá próximo. Sabe? Não tô falando que você tem que tocar exatamente igual o craque, mas precisa ter consciência qual é o som do carreteiro limpo e correto, né? Com as batidas no lugar, né? Com acentuação e tudo mais. Então, se você não chegou ali, às vezes você não chegou ali, mas já tá desfilando. Continua buscando, porque o mundo dá voltas. Às vezes hoje você tá desfilando, amanhã pode ter um diretor que não vai deixar você desfilar como tá e você vai perder sua vaga. Então, se você conseguir uma oportunidade de desfilar numa escola, né, e ainda não tá 100%, continua focado para evoluir, não cai na zona de conforto, mas busque a referência do som. O mundo dá voltas e o mundo deu voltas lindas para a nossa próxima conselheira. Vamos ouvi-la. Então, a dica para quem tem o sonho de desfilar na Sapucaí, no tamborim, eu acho que é muito treino e tem que estudar em casa, gente. Não dá para confiar só naquela visita semanal às escolinhas. As oficinas têm um papel muito importante, mas o tamborim é um instrumento muito desafiador que exige uma dedicação contínua e praticamente diária. Então não pode se acomodar. Desfilou o primeiro ano na Sapucaí, não pode achar
achar que a sua vida tá ganha. Tem que continuar se dedicando, tem que continuar estudando para se aprimorar, fazer em andamento mais lento, treinar em andamentos mais lentos até você conseguir aprimorar a técnica no andamento da sua bateria. E é isso, gente. Tamborim é estudo constante. Thalita Oliveira. Minha xará. Nossa T2. Por que o mundo deu voltas boas pra ela, Thalita? Conta aí a história um pouco. Pois é, a Thalita começou a fazer aula comigo na pandemia. E no meio do processo de estudo também, ela teve que fazer uma cirurgia no ombro. Ela fazia aula de tamborim e de caixa. E depois ela se recuperou. E o mais interessante é que a Thalita continuava, às vezes, assistindo os vídeos da escola, mesmo sem treinar, para ir decorando os desenhos, para ir aprendendo. Ela continuava assistindo a aula de caixa para entender toda a explicação, mesmo sem poder executar. Isso fez uma diferença absurda, né, para a Thalita. Ela não parou, não largou tudo. Ela simplesmente continuou o processo teórico durante a recuperação dela. Muita gente diminui esse lado teórico, né? Muita gente não, como é que eu posso dizer? Não leva a sério, né? Porque já enxerga o tocar tamborim, tocar o instrumento, já com a prática. E a parte teórica, ela é fundamental, porque primeiro a gente precisa entender para depois o corpo tentar executar o que a nossa mente entendeu. O processo é esse, não adianta pular essa etapa. Já querer executar o que a mente nem entendeu. Então, uma das lições que a gente traz aqui através da Thalita, além do que ela falou, é isso. Independente do seu momento, procure sempre o aprendizado também teórico da coisa. Assista vídeo, ouça áudio, ouça o nosso podcast, vê os vídeos da tia Thalita. Se não está podendo ir à aula por algum motivo físico, fraturei meu braço, qualquer coisa do tipo, não desejo para ninguém, claro. Vai até a aula, vai assistir, vai ouvir, é uma outra forma de aprendizado. E a Thalita, né, depois de toda essa dedicação, conseguiu o seu maior objetivo. Quando ela entrou na escola de tamborim, eu perguntei qual é a sua escola do coração. Ela falou Portela. Tem uma relação muito grande com a Portela, com a família, né, através do pai. Então, assim, foi muito bonito. Ela conseguiu a vaga dela no ano do centenário da Portela. Vocês têm noção do que é isso? Foi emocionante, né? Todo mundo que tava no entorno chorou junto. Exato. Foi lindo. E ela continua desfilando na Portela e ainda por cima desfila também no Império Serrano, né? Uma outra coisa, não. né? Outra grande escola do carnaval carioca, que independente se estiver na Série Ouro, a gente não tira a grandiosidade do Império Serrano. Então, assim, e a Thalita continua fazendo aulas, continua evoluindo, continua buscando, né, o carreteiro cada vez melhor. E eu acho que é por isso que ela continua nessas aulas, nesses locais, porque ela é uma ritmista muito comprometida. Ela tá sempre presente nos ensaios, sabe? Sempre honesta com o diretor e tá sempre evoluindo. Que diretor que não quer um ritmista que tá sempre buscando evoluir, né? A Thalita sabe tocar, mas a gente sempre quer chegar naquele grauzinho acima, ela continua buscando. Então, minha amiga, um abraço pra você. Obrigado pelo seu depoimento e que isso sirva aí, ó, de mais e mais inspiração para outras pessoas. Temos agora uma leva de conselheiros, Thalita, que focaram mais em dicas mais específicas e práticas. Então, gente, pega o papelzinho, anota. São dicas, às vezes, rápidas, mas que fazem toda a diferença. Inclusive, eu acabei de falar sobre o aprendizado teórico. Então, esse é o momento do aprendizado teórico aqui no Tamborimcast. Pega papel e caneta, como a Natália falou, e anota essas dicas. Tá? Não achem que tudo a gente vai aprender só lá na prática, não. Preste atenção, hein? Boa. Conselheira número 3. Cara, na hora que você estiver estudando, se filme. É chato. A gente fica assim, não vou me filmar e tal. Não, se filme. Porque quando a gente tá tocando, a gente não percebe os nossos erros. Eu tô fora do tempo. Eu tô batendo no aro. Eu tô completamente torta, sei lá, o que seja. Aí você vai ver a gravação, meu Deus, você percebe todos os seus erros ali. E aí, assim, é uma oportunidade de você repetir fazendo melhor. Então, se filmar, pra mim, fez toda a diferença. Passei a me filmar. Maravilhosa. Se tivesse, vídeo aqui, ainda não tem, vocês teriam visto as palminhas no ar aqui, palminhas. Fãs absolutas de se filmar e se assistir. Dá seu depoimento, Natália. Acho que eu já falei, né, em algum outro episódio que essa é uma das partes que eu mais gosto. E que eu continuo fazendo até agora.
Tô pegando, né, os desenhos novos da temporada. Então eu adoro deixar ali o celular gravando. Hoje, com muito menos pressão, é, mesmo. Isso é até um esforço constante, consciente, de tipo, ó, eu tô só tocando, tô aqui vendo como é que vai sair, mas o celular tá ali gravando. Porque depois eu vou pegar e vou olhar também, sem pressão, despretensiosamente. Beleza. Como é que saiu isso aqui? Como é que eu tava tocando? Eu tava tranquila, tô com o desenho na cabeça, tô passando aqui os trechos mais difíceis. Tá. Então, na hora que eu tava tocando, eu tava tranquila e tava achando que tava mandando bem. Deixa eu assistir agora. Não tá tão preciso. Peraí. Essa baqueta podia abrir um pouquinho mais pra sair um pouquinho mais colocado. Coisas que a gente só vai ter certeza, identificar, se assistindo. Então eu sou muito fã disso, eu adoro fazer isso. Mais guiada pelo som, mas o visual vai me dizer não só a parte técnica, mas vai me mostrar realmente se está encaixado. Porque quando a gente está tocando de dentro, a gente está ouvindo a música, a gente está ouvindo a nossa pulsação do nosso coração, a gente está ouvindo o tamborim ali muito próximo da gente. E de fora a gente vê que som tá fazendo mesmo, que música é aquela, como que resultou. Então, agora falei um pouquinho desse processo de filmar do lugar onde eu tô agora, principalmente em aprender desenho, em ficar cada vez mais firme. Mas, nossa, fã de carteirinha do método Se Filme, como Ana Lúcia Gomes, nossa querida amiga ritmista da Viradouro. Aliás, quem é a Ana Lúcia, Thalita, que deu essa dica de ouro? Então, a Ana, ela sempre teve o sonho, né, de desfilar na bateria da Viradouro com o mestre Cissa. E ela perseguiu isso, assim, com muito afinco, com muito estudo, e conseguiu. Ano passado estreou com o mestre Cissa na Sapucaí e continua estudando para evoluir cada vez mais para desfilar em 2026, nesse ano que vai ser mágico, né? Onde o próprio mestre Cissa é enredo, né? Então vocês têm noção do que é fazer parte disso. Então a Ana tá super fincada no propósito de continuar evoluindo no tamborim, e isso é muito, muito importante, né? Não é porque ela desfilou que ela vai relaxar, ela continua buscando evoluir, isso é fundamental. E essa questão de se filmar é uma coisa que eu falo quando o aluno entra na escola de tamborim. Ele entra lá, normalmente eu falo a galera nos boas-vindas ali, quando manda o primeiro vídeo de avaliação ou do PPT-1, eu dou o feedback e falo, olha, aproveita toda o processo didático que a escola tem, que não é só o vídeo. Ó, você tem o vídeo da plataforma, o vídeo explicativo, você tem o seu vídeo fazendo o que você entendeu, depois tem o vídeo do feedback corrigindo o que você mandou, e aí depois você pode fazer um outro vídeo fazendo a correção e comparando com o vídeo anterior, comparando com o que foi falado no feedback, comparando ao que foi, o que está nos videoaulas. Então, assim, é um material riquíssimo você ter os vídeos da escola, ter o feedback, ainda ter os seus vídeos e fazer um antes e depois. Porque eu falo pra galera, gente, mesmo, eu até falo assim, ó, treina, corrige isso, faz um vídeo pra você mesmo, antes de mandar pra mim e tal, faz um vídeo pra você, olha, confere, vê se você fez as modificações, as correções, né? Porque esse material em vídeo é ouro. É uma forma de aprendizado muito grande. Porque quando a gente está tocando, a gente não percebe muita coisa, como a Natália falou muito bem. Agora, quando você está concentrado, não está dividindo a atenção entre postura, batida chapada e tudo mais, e se olhar, quando você só está se assistindo, está concentrado só se assistindo, é outra coisa. Você começa a enxergar várias coisas que você não via antes. Então tem dois processos. Um, você tocar na frente do espelho, para você se ver, mas ainda assim não é o perfeito, mas é próximo, ajuda muito. E tem o processo de você se filmar e depois não pode estar tocando, você tem que estar só se assistindo para que você possa ver cada detalhe do que eu falei. E uma coisa que eu falo também, mais uma dica que eu falo pra galera, é o seguinte, quando a gente faz aqueles feedbacks longos, né? Ó, pega papel e caneta, anota cada coisinha que a gente falar aqui, e aí, na hora do treinamento, pode revisitar o feedback também, o vídeo fica lá. E você pega a sua listinha e vai treinando cada coisa e dando check. Isso é treinar com foco, como a gente já falou aqui.
né? E o se filmar faz parte disso, ajuda muito, porque a gente está concentrado assistindo depois o nosso vídeo, enxergando um monte de coisas que a gente não enxerga enquanto a gente está tocando, né? Tentando praticar e tentando tocar, pensar tudo ao mesmo tempo. Perfeitamente. Bora lá. Nossa próxima conselheira também traz aí uma dica específica, direto ao ponto. Vamos ouvir. Então, na minha opinião, na verdade, no que eu vivi, teria sido muito diferente, teria sido muito mais fácil para mim eu ter focado numa escola só, ter escolhido uma escola, ter estudado 100% aquele desenho e me desenvolvido para poder vir desfilando na Sapucaí. Pois é, a Larissa, ela estuda tamborim há muito tempo, estuda comigo também, já fez várias oficinas, e teve um período que ela estava já bem evoluída tal para ensaiar em bateria. E ela começou a ensaiar em mais de uma escola, empolgadona, aquela coisa toda, carnaval precisa de gente. Ela foi indo, foi indo, foi indo. E acho que acabou que nesse ano ela não. Acho que ela. Não sei se ela não. No primeiro ano ela desfilou, ou se ela só desfilou em uma. Acho que foi isso, não lembro agora. E ela desfilou e acho que ela chegou a desfilar no Império Serrano, se eu não me engano. Mas tentou outras escolas. Então ela percebeu como isso foi ruim para ela, né? Diferente da Ana, por exemplo. A Ana Lúcia é super focada em uma escola só, que ela quer evoluir na escola dela, Viradouro, né? A Larissa no início acabou atirando para mais lugares, né? O que muita gente faz. Então você fica com excesso de coisas para aprender, cobrança de todos os lados e você nem chegou no nível minimamente experiente ainda, tá? Isso tá muito comum hoje em dia, pela necessidade do carnaval, a galera no primeiro ano já tá assim se jogando para tentar a vaga em tudo quanto é lugar para ver se conseguem uma. Então, sigam o conselho da Larissa. Foquem numa só para você ter tempo de continuar a sua parte prática, o seu estudo no tamborim prático, para você evoluir cada vez mais e depois dar passos maiores, né? É isso. Próxima. Bom, o que eu acho importante para quem está iniciando no tamborim, aprendeu a fazer o carreteiro, não tem que sair correndo para uma escola de samba e tentar acompanhar o ritmo da escola, porque vai se enrolar, vai querer correr, vai começar a pegar vício e aí é o problema. Porque pegando vício, você depois para reaprender é mais difícil, tá? Eu posso dizer isso como experiência que isso aconteceu comigo. Porque quando eu comecei a aprender o tamborim, aonde eu fazia não existia a turma do mais avançado, aquele que estava iniciando. E aí a gente fica querendo acompanhar aquele que já sabe tocar e acaba se atrapalhando. E vi muita gente na escola de samba querendo acompanhar e se atrapalhou todo, quer dizer, teve que voltar a estaca zero para reaprender a fazer o carreteiro. Então isso se pode dizer que é alguma coisa que a gente possa falar para acrescentar, é isso aí. Vai no tempo certo, devagar, cada dia um pouquinho. Quando você se sentir seguro, vai para a escola de samba para acelerar. Muito bem, Ana Maria. Arrasou. Ana Maria é ritmista da Império da Tijuca. E ela deu um conselho, assim, excepcional, né, Natália? Não se afobe não, que nada é pra já. Não se afobar pra ensaiar, né, com a bateria pra não pegar vício. Então, ir com calma. Aprender o carreteiro, evoluir no carreteiro, de pouquinho em pouquinho, ganhar resistência, chegar ali num nível legal de poder começar a desenvolver junto com o andamento da bateria, né? Existe um momento, a gente vem falando sobre isso também, né, Thalita? Em que momento passar aí do seu estudo em casa ou em aulas e realmente viver o ensaio. E aí tem várias opiniões e várias formas de fazer isso, mas o que você vê e que você passa é que se for muito cedo, logo no início, e como a própria Ana Maria falou, não vai ajudar, vai mais atrapalhar do que ajudar. E aí o que era para ser um desenvolvimento vai virar vício. E no final das contas, né? Eu vou falar uma coisa aqui que não é padrão, não é regra, e muita gente discorda de mim, tá? Eu vou falar a minha
humilde opinião. Quando a gente fala para vocês entenderem qual andamento vocês conseguem tocar, é para vocês entenderem qual andamento é daquela bateria e quanto falta para você chegar. Tem gente que não sabe qual andamento que toca, faz exatamente isso que a Ana Maria falou, tá tocando um pouquinho de carreteiro, já cai aí nas baterias da vida. Só que qual é o problema? Os diretores de bateria também têm essa responsabilidade por deixarem pessoas muito cruas ainda ou sem resistência tocarem bateria acelerada. Então, a pessoa, ela tá empolgadíssima, querendo porque quer aquela oportunidade, porque ela ainda não tem a informação, ela ainda não sabe o que realmente precisa, né? Então, essa pessoa, ela precisa de alguém para chegar e dar um freio nela. Opa, vamos com calma, não é assim, tá faltando resistência. E o que eu falei que muita gente discorda é porque tem muita gente em bateria que deixa a galera que não está preparada ensaiar muito antes do tempo. Por necessidade, normalmente é por necessidade de ter ritmistas presentes, né? De não ter ritmista suficiente no carnaval, ter aquela galerinha ali presente nos ensaios, mesmo catando milho, né? Mesmo não conseguindo executar as 4 batidas, mas os diretores, as pessoas que deixam, também têm grande responsabilidade sobre essas pessoas. E muitas ficam frustradas. E aí, muitas, às vezes, desfilam sem saber tocar. Isso é muito comum, né? Desfilam sem saber tocar pela necessidade do carnaval, né? E aí, algumas têm a consciência que não conseguiram tocar bem ainda, mas continuam evoluindo, buscando estudar. Outras caem na zona de conforto, tipo, já desfilei, então se eu desfilei é porque eu sei tocar, né? E até encontrar um outro diretor que vai dar um freio naquela pessoa, vai chegar e falar assim, não, olha só, você ainda não sabe tocar, aí vem a frustração, né? Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, você está lidando com o sonho das pessoas, então você não pode iludir as pessoas. Então eu canso de falar, BPM, entenda qual andamento você consegue tocar e qual o andamento da bateria. Se você está muito atrás do andamento da bateria, se você está no 120 e a bateria já é 140, 145, já não dá, gente. Não força. Ó, se você pegar, sei lá, 50 pessoas para botar para tocar ali despreparadas, talvez, não estou falando que é regra que ninguém vai conseguir. Às vezes acontece de 2, 3 pessoas conseguirem, mas essa galera é exceção. A maioria não consegue tocar mais rápido do que ela de fato consegue. Tem resistência, né? Então, isso que a Ana Maria falou é ótimo, eu queria muito dar esse recado. Tem gente que não concorda, tem gente que é raiz, tem gente que fala assim, não, tem que tocar na bateria mesmo, vai lá. Como eu comecei, eu fui aprendendo na marra na bateria em outro momento que não tinha oficina, mas não tocava tão bem no início, se não fosse eu correr muito atrás, me esforçar, eu teria ficado tocando mal mesmo, né? Mas tem muita gente que não tem esse perfil e acaba caindo na zona de conforto. E o pior, tem muita gente que não sabe tocar. Não sabe que tá tocando errado, não sabe que tá comendo nota. E aí tá totalmente iludido e quando descobre, vem um chá revelação, que eu costumo dizer, vem a frustração. Então, acho que é isso, né? E assim, se ainda é muito abstrato a forma como tá posto aqui, eu acho legal sempre trazer de novo e reforçar uma ideia, e que é uma dica também que a Thalita passa. O que ela quer dizer quando fala, o BPM que você consegue tocar, anota aí, consegue sustentar aquele BPM por pelo menos 30 segundos de forma chapada, limpa, sem cansar e sem cair o rendimento, esse é um primeiro objetivo concreto, uma meta. Quando a gente está falando, que BPM você toca, que BPM você sustenta pelo menos 30 segundos, são critérios, assim, objetivos para gente que gosta de estudar e tá ali focado, entender e ter a percepção real e correta do que é, ok, consigo tocar este BPM. Não é consigo acompanhar um samba aqui da minha casa, da ponta, ou de qualquer forma, ou se está trepadinho, se está sujinho. Se é que eu sei perceber se está sujo ou não. E por isso a importância de se gravar e de ter, de fato, essas coisas mais objetivas, concretas, metas, platôs, né, como a gente vem falando. Então,
Consegue ali sustentar, legal, 30 segundos de 130 BPM, bora, 135 BPM, consegue sustentar? Cansou? Continua. Consegue? 140, bora. E aí sim vai chegando o próximo do andamento da bateria que você quer, como a Thalita falou, tô trazendo aqui, esmiuçando um pouquinho, deixando mais ainda concreto o que é, qual BPM que eu consigo tocar hoje. É isso. Consegue? 30 Exato. segundos, pelo menos, legal, bonitão, sem cair o rendimento. É isso. Então, bora pro próximo passo, próxima etapa, próxima meta. Exatamente. E vamos para a próxima também. Uma querida que continua treinando e tem uma particularidade, né, na trajetória dela. Para quem está estudando com sonho de desfilar na bateria, primeiro, se empenhar para aprender bastante, aprender técnica, que principalmente a escola de grupo especial tem que ter um preparo muito grande, não só um preparo físico, mas um preparo mental, um preparo psicológico. E você só vai estar bem psicologicamente se você tiver conhecimento seguro daquilo que você está fazendo. E para que isso aconteça, a gente precisa saber, precisa aprender a técnica para poder desenvolver da melhor forma possível, né? E o que eu acho importante também, que eu penso, né, que aconteceu comigo quando eu desfilei, é que é uma emoção muito grande quando você desfila naquele instrumento que você escolheu. Né? E você precisa ter, além da técnica, você precisa ter um controle para quando pisar na Sapucaí, você saber o que você está fazendo e não deixar a sua emoção controlar a sua técnica. Porque qualquer emoção a mais pode causar um tremor, alguma coisa, e pode atrapalhar a precisão. Então é bem complicado, principalmente quando você desfila a primeira vez. Porque é um instrumento apaixonante, o tamborim é apaixonante. Eu poderia ter desistido de tocar o tamborim, e eu não desisti, porque eu sei que é o instrumento que eu gosto. Mas é muito diferente quando você pisa na avenida, tocando o tamborim, né, que é o instrumento que você gosta, e também na sua escola de coração. Esse sonho ainda não realizei, mas eu tô correndo atrás para isso. É isso, gente. A Sandra, ela teve a experiência de desfilar, né, na Império da Tijuca em 2020, antes da pandemia, né? E aí veio a pandemia e ela parou de treinar tamborim, né? Todo mundo entende, né? Muita gente continuou treinando, ela, no caso, ele parou porque cada um enfrentou a pandemia da sua forma, né? Não foi nada fácil. E aí, esse resgate, né? Buscando a resistência novamente, é uma luta, é complicado, né? Você ainda não adquiriu de fato uma memória muscular, então você acaba tendo que dar vários passos atrás para retomar e conseguir de novo. E ela falou tudo, né? Eu não sei nem o que falar mais, ela já falou tudo, né, Natália? Nossa, muita coisa, né? Falou de preparo não só técnico, mas físico e mental, para não atrapalhar a técnica. Aliás, quem vem primeiro, né? Preparo técnico ou preparo emocional? É um looping, é um ciclo ali totalmente alinhado. Não tem mais importante, acho que andam lado a lado, porque a técnica, se não está bem executada, acaba atrapalhando o emocional, porque você se desestabiliza, putz, não tô conseguindo, e vice-versa, se o emocional não tá em dia, vai atrapalhar a técnica que você tem. Então tem que estar ali bem alinhado no estudo, na preparação, na dedicação, dar atenção para as duas coisas. E principalmente numa trajetória como a da Sandra, que teve o gostinho, viveu a emoção, parou e agora está se dedicando de novo para viver uma nova emoção ainda maior, porque é o grande objetivo desfilar na escola do coração dela. Ela sabe disso, ela já teve a emoção de estrear no instrumento que ela é apaixonada. Então ela sabe que quando entra o componente, o fator escola do coração, bate mais forte ainda. Então ela está focada tecnicamente, se preparando e de olho na parte emocional e vivendo aquilo tudo. Então isso é muito legal ter essa consciência durante a jornada, se preparando para atingir um novo objetivo, né? No caso dela, ela já desfilou e tem novas metas, novos objetivos e recuperando aí a resistência e toda a técnica no próprio tamborim. Então esse preparo global, físico, mental e técnico é um conselho sensacional. Inclusive, a Sandra falou
sobre várias coisas, né? Essa questão do emocional, eu trago muito assim, para quem dá aula, né? Quando o aluno novo chega, normalmente, dependendo da vivência dele, que às vezes ele convive com pessoas que já tocam ou que já estão vivendo o processo e a pessoa meio que já dá um briefing ali, né? Ó, aprender tamborim é assim, assado, não sei o que e tal. Tem outros que só compram o tamborim porque é pequenininho, acha bonito o som e vai se aventurar, né? É claro que, pô, a galera que não quer nada muito né? Tem uma aluna que se inscreveu na escola, perguntei o que ela gostaria, ela falou, não, só quero para trocar em casa. Ah, ótimo, tá tudo certo. Como o Nômade falou no episódio dele, se o cara não quer tocar a escola de samba, quer só tocar na roda de samba em casa, beleza, né? Não precisa exigir dele a ponto de ele tocar numa escola de samba, tá tudo certo, né? Mas é muito importante quem vai dar aula gerenciar essas expectativas. Eu tenho o perfil de professora de já passar toda a visão, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas passar a visão, ó. Realmente o tamborim, a gente ensina da forma como é tocado nas escolas de samba, né? Enfim, e tem todo um desafio, tem não só a parte técnica, mas de execução, mas tem a parte física, depende do seu histórico físico, o quanto você vai estudar em casa e tal. A gente já passa para o aluno como vai ser mais ou menos o processo dele, né? Para ele, aos poucos, começar a gerenciar e não criar muitas expectativas. Eu prezo muito, não é sobre desanimar não, gente, é sobre como a gente, não adianta de criar um mundo de Alice, da ilusão, tudo lindo, que lá na frente a gente sabe que não vai ser. Então, o tocar tamborim é muito divertido, mas depende de como você encara isso, como está a sua ansiedade para conquistar o resultado, sabe? Conseguir aquele objetivo. Então, primeira coisa, tem que viver o processo, se divertir durante o processo. É muito importante. Mas você precisa gerenciar suas expectativas, entender como é o tamborim bem tocado, entender as suas facilidades e as suas limitações e trabalhar em cima, principalmente das suas limitações, das coisas que você tem mais dificuldade, né? Então, eu gosto de deixar uma clareza da jornada para o aluno, para que ele entenda, ó, o toque do tamborim é isso aqui, eu passo por essas etapas, eu preciso fazer isso. Dentro disso aqui, eu tenho facilidade para isso aqui, mas tenho mais dificuldade nisso aqui. Vou treinar mais a parte que eu tenho dificuldade. Você entendendo aonde você quer chegar, a sua meta, o som, né? E cumprindo metas cada semana de treinamento, principalmente treinamento em cima do que você tem dificuldade, você vai superando todas elas aos poucos e você vai conseguindo chegar lá, né? Mas e você gerenciar a parte emocional é importante, porque se você já entra achando que em pouco tempo você já vai estar tocando, são raras as pessoas que conseguem isso, como a gente já falou em outro episódio, né? Então, você tem que já saber se entender e respeitar o seu processo, o seu corpo, para aos poucos você atingir seu objetivo. Então, eu acho muito importante o aluno entender o processo de aprendizado do tamborim para que ele não se frustre e possa, de fato, desenvolver no tempo dele. E os nossos 2 próximos conselheiros, Thalita, falam justamente de motivação ao longo desse processo que não é linear, como a gente já falou. E existem momentos críticos do aprendizado e momentos que você pode travar e pode enfrentar alguma coisa ali que pode até te desmotivar. Então, se liga agora nesses 2 conselhos que vem aí. Vamos ouvir. Então, Natália, eu acho que o mais importante ali no período de 130 BPM, 135 é não desistir. Porque quando eu passei por essa fase, eu pensei em desistir. Aí a Thalita foi, me pegou pelo braço, falou, João, não desista, tem potencial. Vamos lá na vila, vamos pegar braço. Aí foi aí que eu comecei a acreditar mais em mim, né? Vi que aos poucos eu fui conseguindo pegar o andamento da bateria. E hoje eu tô aí, desfilando na vila, que é minha escola, agora Viradouro também, Imperatriz. Quanto mais perto fica do BPM da bateria, mais difícil fica, né? Porque o teu braço começa a queimar mais, né? Resistência. Então, eu acho que tem que perseverar para não desistir. Boa, João, muito bom.
O João, eu lembro que eu encontrei com ele estava desistindo, eu encontrei com ele numa concentração, ele estava numa ala na Portela para desfilar, né. Olha. E aí eu vi o João, falei: "Caraca, cadê você? Vambora, cara". Ele: "Pô, desanimei". Eu falei: "Não, vambora, vambora continuar". E Porque ele aí fazia ele escola online, né, ele mandava vídeo, aí parou de mandar vídeo, aí você: Isso. "Cadê ele?". Tá. Isso aí, isso aí. Ele fez a escola de tamborim, aprendeu lá comigo, mas naqueles BPMs críticos ali, como ele falou, ele já estava desistindo. Aí eu encontrei com ele pessoalmente, já falei com ele, já puxei ele: "Não, vambora, vambora, vambora". Sempre teve um carreteiro muito bonito, o João, baqueta aberta. Falei: "Que isso, você já tá". Olha, vocês não sabem que dor no coração me dá quando o aluno está ali para bater o pênalti, quase fazendo o gol e ele desiste ou ele para de fazer aula. Cara, olha, eu fico triste, gente, de verdade, para todos vocês que já estavam perto e pararam por algum motivo de fazer aula, eu fico triste de verdade, porque é muito difícil. Vocês já passaram sabe, por muita coisa, sabe? Muitos já travaram em vários andamentos. Então, quando você está pertinho, você sabe como é difícil chegar ali e a pessoa desistir. Então, foi como o João falou, tem que perseverar que uma hora vai. Pode ter certeza que vai. E eu perguntei pro próximo conselheiro, que também passou por escola de tamborim, também está na Vila Isabel com Thalita. Ok, porque ele falou mais ou menos na mesma linha do João. De chegar ali no momento, e aí, como se motivar? Eu perguntei pra ele, mas e aí, como é que sai desse limbo? Tá tão perto, tão longe? Como se motiva, né? Vamos ouvir nosso próximo conselheiro. Bom, meu conselho falando por mim, né? É não desistir e desanimar. Porque o tamborim é um instrumento, assim, sendo sincero, bem complicado mesmo. E chega uma hora que tu não tá pegando resistência, tu fica meio chateado. Porque dependendo, pelo menos na minha ocasião, né? Vem chegando perto dos desfiles e tu tá ali travado. Mas é não desistir. E assim, a Thalita, pelo menos pra mim, as dicas que ela deu foi muito importante. Eu fui pegando esses insights e tentando treinar, porque o tamborim, pelo que eu percebi, é diário. Pelo menos 30 minutos diário, que você vai montando esse quebra-cabeça para chegar no final, que é o desfile, né? Você conseguir entrar na bateria e desfilar. É ter foco, não desistir e acreditar. Eu me manter motivado porque eu tento me espelhar nas pessoas que são melhores do que eu. Então, por exemplo, eu vejo na minha ala aqui pessoas que são muito boas. E eu tento me espelhar neles, tentar chegar no nível de Thalita olhar para mim assim, ó, caraca, isso aqui deixa ele aí tranquilo de boa porque ele toca muito, então eu me motivo dessa forma. Também tento sempre aprender desenhos diferentes, porque vem para acrescentar no molejo ali do tamborim, né? De aprender movimentos novos. Os desenhos que a Thalita faz normalmente é desafiador dos que eu aprendi, mas eu gosto de ver de outras escolas, da minha escola do coração também. Para aprender nem isso. É se espelhar numa pessoa muito boa da ala. Eu vejo algumas pessoas da ala, né, muito boas, e tento focar, né? Ouvir o carreteiro delas para ver o que eu posso melhorar no meu. E é isso, é continuar nisso. Cara, que legal, né? Aí a luz no fim do túnel, hein? Anotaram, né? Anotaram, né? Recheado de dica aí. Essa fala do Daniel, muito maneira. Pois é. Uma das coisas. Ele falou duas coisas que eu queria comentar. Uma foi buscar referência. Quando eu faço a rodinha lá na Vila Isabel, né, que a gente chama de rodinha, né, que é o nosso momento só do tamborim, cada um toca um pouquinho o carreteiro sozinho com o objetivo de se ouvir, tá sempre buscando evoluir. Nessa hora que não é que o cara que toca pra caraca, eu não preciso provar pra ninguém que eu sei tocar, não é sobre isso. Eu falo pra eles, é porque quando alguém que toca muito toca sozinho, você tá servindo de experiência e inspiração para os novos que estão chegando ali. Foi assim que eu evoluí, que eu fui vendo os carreteiros assim, um dos que eu sempre vi, eu falei, caraca, era o Nômade no Salgueiro. Caraca, o Nômade toca pra caraca. Eu olhava e falei, gente, eu tenho que tocar, tenho que buscar evoluir, tocar desse jeito, que é um estilo que eu gosto, que é o 3x1 tradicional. Falo, não, eu tô longe disso, eu tenho que estudar, eu tenho que evoluir. Então é sobre isso lá na rodinha. Então aquela pessoa que toca pra caraca, ela tem que chegar, tocar, mas não é numa soberba, nada disso não. É apenas tocar para que outras pessoas que estão evoluindo possam ver, caraca, aquilo ali é um carreteiro top, é ali que eu quero chegar. É uma coisa de um motivar o outro, né? E às vezes as pessoas mais experientes chegam para os mais novos, ó, vamos lá, né? Na vila tem muito disso, né? A galera motiva muitas crianças, vambora, torcendo por vocês, né? A própria Sandra tá lá pegando resistência, o pessoal torce por ela. Então é muito nesse clima, né? Muita gente
acha que é uma coisa de teste, de expor, mas não é. É muito no clima de um ajudar o outro a motivar, ninguém cair na zona de conforto. E é um exercício de humildade, né? Você chegar, tocar e perceber o quanto você pode evoluir ou acrescentar para outra pessoa que possa melhorar cada vez mais, sabe? Então foi muito legal É uma essa fala do troca, Daniel. é uma grande troca, né? Porque e quando você faz parte de uma ala, ainda tem uma relação legal, por exemplo, como é na Vila, né? Uma ala unida e que quer atingir junto, no coletivo, um objetivo legal. Ninguém tá ali só pra se divertir sozinho, no individual. Eu percebo muito isso que vocês falam e tenho visto, né, semanalmente. Então você ser referência pros outros, né? A galera que toca bem e estimular e vamos lá, vamos junto. Não é só pra você individualmente também chegar num nível maneiro. É pra o resultado aqui a gente tocar cada vez mais entrosado e mais afinado e tá todo mundo nivelado pro melhor lado possível. Então é um trabalho coletivo. A pessoa que toca bem tá interessada em ser inspiração pro outro. Ela tá interessada no trabalho dela também, no resultado do conjunto dela ser muito bom, ser muito legal. Então ela tá fazendo bem pra ela também, não só pro outro. É uma troca, um coletivo, é tudo junto. Isso é muito, muito, muito legal. E tem mais uma coisa que ele falou, que é que ele fica chateado, desmotivado, tá chegando perto do desfile e tá meio travado. Isso é um clássico, porque às vezes, dependendo da época do ano que a pessoa começou a aprender, pode estar meio que perto do carnaval e não ser tempo suficiente para ela estar desfilando. Ou ela começou muito antes, mas ela ainda não conseguiu a resistência para desfilar. E aí, a chegada do carnaval traz uma frustração para muita gente que ainda não está conseguindo tocar em bateria. Só que vocês precisam virar esse jogo. Eu entendo que todo mundo quer viver o carnaval dessa forma, tocando. Quem está estudando quer viver o carnaval tocando. Já o próximo já quer estar tocando. Mas é muito importante respeitar o tempo. E eu falo para os meus alunos, gente, carnaval tem todo ano. Eu sei que a gente está num momento de refletir muitas vezes sobre a vida, aproveitar o hoje, que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu entendo tudo isso, tá? Muita gente vai pensar. Mas não vamos pensar que as coisas vão acabar no dia seguinte, pelo amor de Deus, né? Mas carnaval tem todo ano, né? Não é porque você não está preparado nesse que você não possa estar no próximo. E quando você, de fato, chegar no mínimo que você precisa para desfilar, dali para frente, se você não parar de estudar, você vai evoluir cada vez mais. E todo ano você vai desfilar. Todos os carnavais pela frente você vai ter aí na sua vida. Né? Agora, se você pula etapa para poder viver aquele carnaval, pode ser que o próximo nem tenha. Porque se você pegar diretores que não vai querer te dar vaga por você não estar tocando bem, aí então vai virar uma grande frustração, sabe? Então, pense que carnaval tem todo ano, foca, porque o foco é o grande acelerador de aprendizado, tá? Cada um no seu tempo. Tá? Mas o foco dentro do que você individualmente precisa melhorar é o grande acelerador de aprendizado. E aí você chegando lá, aí, meu filho, carnaval tem todo ano, aí você vai viver vários carnavais felizes. Aliás, um carnaval mais feliz que o outro, porque o seu primeiro ano você vai estar ali se esforçando para fazer o mínimo, mas o mínimo certo. No ano seguinte, você já vai estar mais relaxado, abrindo mais a baqueta, e você vai evoluir a cada ano e vai aproveitar cada vez mais. Em linha total com o que Thalita acabou de falar. Vamos ouvir isso aqui. Minha dica de ouro, no começo a gente tem que ter muita dedicação, entendeu? Tipo, a gente vê que tem alguns ritmistas que são mais velhos, que eles aparecem menos e tal, mas a gente não pode se comparar com eles, entendeu? Eu diria que a gente tem que entender que a gente tá no começo e usar os ensaios, entendeu? A oportunidade que o diretor tá dando pra chegar junto, entendeu? Prestar atenção nos detalhes, entendeu? Se tiver alguma dúvida depois, chegar e falar pessoalmente, entendeu? Acho que isso é o principal, entendeu? E em casa tá sempre tocando todo dia, entendeu? No meu primeiro ano de Vila Isabel, que agora no segundo, até hoje eu toco todo dia, entendeu? Acho que é o principal pra manter a vaga e conseguir se manter na escola também. Ou seja, usar os próprios ensaios para continuar evoluindo. Carnaval todo ano e manter a sua vaga. E continuar evoluindo, desenvolvendo cada vez mais e não para nunca. E, Natália, você tem esse perfil. Para você, um ensaio
não é só, pelo que eu observo, não é só mais um ensaio cumprindo tabela. Você se observa, você utiliza aquele momento do ensaio de bateria para perceber sua evolução e buscar sua evolução. É um estudo para você. Tanto a Natália fica triste quando qualquer escola cancela ensaio, gente. Exatamente. É a minha maior oportunidade de colocar em prática e à prova o que eu tô treinando em casa durante a semana. Porque eu fico todo dia, diariamente, treinando. Como eu falei, hoje, os desenhos específicos. E aí, o ensaio eu uso para tentar me perceber, para tentar ativar todas as chavinhas de percepção, com toda a dificuldade, né, que a gente falou que tá embutida quando a gente tá tocando. A nossa percepção fica diferente, mas isso também é treino. A gente vai deixando isso mais límpido e mais preciso, aguçando a nossa percepção, porque isso também é possível. A gente fala da dificuldade principalmente no processo, né, de aprendizado, mas quanto mais experiência, mais a nossa percepção vai estar confiável. Então, não preciso mais tanto depender do olhar externo, do meu próprio olhar externo, através de um vídeo, por exemplo. Isso vai sendo cada vez mais desenvolvido também a percepção. Então, eu adoro usar os ensaios para fazer isso. E aí, cada semana eu tô focada numa coisa. Se eu tô pensando no conjunto, de eu estar absolutamente sincada com os tamborins que estão do meu lado. Ou não, em tocar mais alto. Ó, essa semana eu preciso tocar mais alto, limpo e sustentando. Então, eu vou também variando e negociando ali com o diretor. Dá pra ficar ali pra um lado, pro outro, foco só mais em mim, foco mais em quem tá do meu lado. E vou usando cada ensaio como um estudo diferente. Tem vezes que eu tô ali no meu mundinho, pensando em treinar só a minha malemolência, em relaxar sem perder precisão. Então, eu fico ali só treinando e usando o ensaio para tocar o desenho, o mais à vontade possível, mais balançando o corpo, tentando dançar e tentando perceber se eu tô dando alguma imprecisão ou não. E aí trabalhando nisso. Outro dia não, tô mais concentrada, perto de alguma referência, eu quero ficar aqui do lado da minha referência, aí eu tento me colocar, tem escolas que você fica solto, tem escolas que o diretor vai te colocando, te posicionando, então dependendo do dia, você dá pra fazer um tipo de estudo diferente ou não, né, então eu vou percebendo isso. Aí quando dá pra eu ficar ali do lado de alguém que é minha referência, então hoje eu tô mais tranquila, não vou pensar em dançar, hoje meu foco é sincar com essa pessoa e tocar o mais próximo e mais em conjunto, um conjunto bonito. Então eu fico ali, ó, convido na pessoa que tá do meu lado. Outro dia, não. Outro dia eu tô ali colada com o diretor, com a diretora. E aí é uma coisa que eu sei que ele tá de ouvido em mim. Então vem aquela pressão de, tipo, tem que estar preciso. E aí, o meu teste ali é teste de emocional. É teste de nervosismo. Aí eu fico pensando, essa pessoa, eu juro, eu tô ensaiando, às vezes tá a Thalita do meu lado, eu penso, tá no dia do desfile, Thalita tá aqui do meu lado, e ela tá com uma câmera me filmando. Pra mim, o cenário mais tenso de todos. Bora. E aí eu fico tentando simular, durante ali o ensaio, simular esse negócio, essa situação e performar o melhor possível. Aí eu penso, tá, consegui, não consegui? Então, cada ensaio é um estudo diferente, eu adoro. E eu vou mudando mesmo os estímulos ao longo da semana. Eu vou pensando no que eu tô praticando, qual é a habilidade que eu tô desenvolvendo essa semana e como é que eu vou botar isso em prática no ensaio da vez. Muito bom. E o lance que a gente faz da rodinha pra você? Você tem essa coisa de observar os carreteiros e ter o objetivo e tal. Isso é muito que a gente comentou, né, agora há pouco. Muito, muito. Isso de ter o carreteiro referência, você vai vendo, e aí você ouve um bem swingado, você tenta buscar isso. É difícil, né? Mas você tenta entrar naquele clima, naquele compasso. Quando tá o carreteiro em conjunto, todo mundo lá, eu tento entrar, incorporar aquele ritmo. Aí seca, vai só pra você. Não, melhor, seca, vai só pra uma referência. Você, tá, é isso. É quase que, não sei, uma meditação, um embalo ali que você vai. Eu uso também a rodinha de carreteiro pra isso. Aí quando chega no seu momento, depende do dia, né? Tem dia que você tá mais inspirado, outro menos, você tá mais nervoso, menos nervoso. Mas aí você tenta manter a pegada. Sonoramente, eu tento o ouvido guiar e tentar manter a pegada. Além de perceber se eu tô tocando alto, se eu tô tocando limpo, se tá saindo a acentuação melhor ou não, mas é muito legal. Adoro. Então, por isso que eu pedi pra Natália dar o depoimento dela, né, em cima do que o Lucas falou, porque eu sei que ela também
encaro o ensaio dessa mesma forma que o Lucas, que inclusive o Lucas foi aluno da escola de tamborim, né? Foi desfilar da Vila, hoje é ritmista da Vila e continua estudando em casa, focado em estar sempre evoluindo, sempre ouve as minhas dicas, porque todos os meus alunos que estão comigo no dia a dia das baterias, eu continuo dando dicas. Isso claro que a pessoa que vem de fora para desfilar, já toca e tal, não é qualquer pessoa que a gente vai chegar e falando, né? Porque tem muita gente experiente aí que não é o caso. Agora, as pessoas que aprenderam comigo ou que se demonstram abertas a querer alguma dica, alguma coisa, se eu ver, eu chego e falo. E para os meus alunos, então, sempre falo, isso aqui, isso ali. Normalmente é a galera que toca há pouco tempo, né? Não tem experiência, então a gente meio que vai guiando para eles chegarem e evoluírem cada vez mais, né? Então, o Lucas sempre foi um aluno muito disciplinado, muito focado, né? Se formou rápido na escola de tamborim, tanto ele quanto o Daniel, né? Isso vale para os dois. Estão comigo na Vila Isabel e que venham muitos e muitos anos pela frente aí deles desfilando junto com a tia Thalita e desfilando no Carnaval Carioca. Muito bom. E para fechar, nossa última conselheira, deixamos aí pro final, para fechar em grande, com chave de ouro, ela que tem propriedade para falar disso aqui, ó. Então, gente, o conselho que eu dou, eu tô nessa luta, que é uma luta, né? Estudar tamborim, tocar tamborim é um desafio diário. Eu falo que eu escolhi um instrumento que me humilha todos os dias, mas é muito prazeroso quando a gente consegue, quando a gente chega lá, né? Que a gente atinge o nosso sonho, que é tocar numa bateria de escola de samba. Foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi na minha vida. Mas por trás dessa beleza tem todo um trabalho, um esforço. Eu falo para vocês não desistirem, o foco é o principal. Eu falo que para tocar tamborim, tocar bem tamborim, você precisa ter foco e ter muita humildade para reconhecer que a gente nunca vai estar sabendo tudo e a gente vai sempre estar precisando estudar, se reciclar, procurar enfrentar alguns desafios que o tamborim vai apresentar pra gente, e a gente tem que ter humildade e reconhecer, se for o caso, pedir ajuda. Eu acho que o que me ajudou muito também desde o início é encontrar parceiros que estavam procurando a mesma coisa que eu, tentando também vaga em bateria. A gente troca muito, sempre trocou muito. Hoje eu tenho as minhas amigas, os meus amigos da escola mesmo de tamborim que estão na bateria, tocando em bateria do especial já, que são alunos da Thalita também, e a gente troca muito. E é importante essa troca para a gente ver que a gente não está sozinho, que aquele problema que a gente enfrenta não é só nosso, e a gente vai ver que é uma coisa comum, que são coisas normais, que a gente se desespera na hora, a gente olha para o lado, para o colega e fala assim, calma que tá todo mundo com essa mesma dificuldade, você respira aliviado, então eu vou conseguir, se tá todo mundo conseguindo, eu vou conseguir também. E é isso, gente, a humildade, reconhecer também que a gente tá sempre em constante aprendizado e buscar, perder o foco nunca, estudar sempre, não relaxar, não descansar, porque em 6 meses a gente retrocede muito de tudo aquilo. 6 meses sem estudar a gente consegue retroceder meses e meses de estudo e de evolução. É isso aí que eu tenho para falar para vocês. Vou falar o quê? Nada, né? Alô, Dilma Marques. Foi tudo, disse tudo. Grande Dilma, ritmista da Grande Rio da Tuiuti. Uma lição, é uma pessoa que sempre ficou focada nos estudos, desfilando, chegou no especial, não importa, ela continua focada em buscar evoluir. Acho que isso é uma das maiores qualidades de um ritmista, aquele que continua buscando evoluir, né? Muito do que o Nômade falou também no episódio dele, né? Quando a gente falou sobre um excelente ritmista, um ritmista comprometido, né? É muito sobre isso. Quando ele se compromete com ele mesmo também a evoluir, ele está se comprometendo com a ala também, né? Com o trabalho. Ele quer fazer parte, quer somar cada vez melhor. Então, Dilma, um beijo, tá? Pra você também. Aliás, eu mandei beijo aqui pra Thalita, pra Dilma. Beijo pra todos vocês, meus alunos queridos, que deram esse depoimento, sabe? Alunos, ex-alunos, desfilantes. Eu tenho muito orgulho de todos vocês.
E vocês hoje trouxeram uma aula aqui pra gente, né? Pra todo mundo que tá nessa jornada. Espero que tudo isso que todos falaram inspirem vocês, para que vocês possam continuar buscando, trabalhando firme no propósito de vocês desfilar numa bateria, continue estudando. E se eu fosse vocês, quem não lembra de todas as dicas, volta o episódio, pega papel e caneta, anota, porque faz muita diferença. E eu acho que encerrar esse floreio falando de foco e humildade foi nota 10, né, Natália? Perfeito, perfeito. Ó, todos os orgulhos da tia Thalita. Bom, agora antes de terminar, óbvio que eu tenho que pedir o conselho da Natália, né, gente? A Natália, ela, né, foi aluna até há pouco tempo, hoje já é ritmista. Ela hoje é monitora da escola de tamborim, já está mais numa visão também de professora de tamborim. Mas, Natália, qual o conselho de ex-aluna que você dá para quem está aí, para quem viveu, está vivendo o processo que você viveu, né? Seja técnico ou seja emocional, com o objetivo de chegar numa bateria. Então, assim, eu acho que você tem muito a agregar também. É óbvio que a gente tem que terminar esse episódio com um conselho seu. Você já falou várias coisas aqui, mas você pode fazer um pequeno resumo. Ó, você que está aí aprendendo a tocar tamborim. Se eu fosse você, faria isso, isso, isso na sua jornada. Vamos lá. Além de estudar todos os dias, ter foco, se filmar, eu acho que isso está no meu repertório de dica de ouro. Então, o que a Ana falou vale muito. Não parar de estudar e buscar suas motivações, ou seja, passando um pouquinho pela fala de cada um, que eu compactuo 100%. Buscar referência, para mim, essa é uma das dicas mais importantes. Eu vou tentar trazer aqui alguma coisa diferente e também mais prática, mais concreta. Eu sou muito metódica, né? Não sei se já deram para reparar, para perceber. Eu sou muito metódica e muito racional. Algumas pessoas podem se identificar também com esse jeito. Então, duas coisas que para mim funcionam muito, deixaria como conselho, como dica. Unindo a parte metódica e racional, que é uma qualidade nossa, de quem tá nesse perfil, mas que pode ser também um inimigo nosso, né? Então, sempre o equilíbrio. Caminho do meio, ó, o conselho é o caminho do meio para tudo. Mas, pela parte racional, eu esquematizo o estudo da semana. Esquematizar. Quanto tempo vai ser de aquecimento? Qual habilidade que eu vou treinar aquela semana? E sempre carreteiro, para melhorar cada vez mais a resistência. E aí, se você já tá no andamento da bateria, melhorar o quê? Acentuação, melhorar swing. E isso também é resistência adquirida, você vai melhorando. Então, eu esquematizo o tempo que eu vou dedicar para cada uma dessas habilidades. Como se fosse, vou trazer aqui, o treino do CrossFit, aquecimento, habilidade e treino do dia. É sempre esquematizado. Crossfiteira, né, gente? Então, tem uma programação do dia, sabe? A programação ali do seu treino da semana. Então, esquematizar, colocar isso no papel, pra mim ajuda a aterrar e a guiar, não ficar solto. Então, essa é a primeira dica, primeiro conselho. Mas o segundo, não ser tão racional assim, escutar. Ó, essa parece até uma hipocrisia, porque Dona Thalita falava isso pra mim direto. E hoje eu tô fazendo, tá, Thalita? Escutar samba, botar o seu fone. Em vez de ficar só se filmando e se olhando no espelho, fecha os olhos, coloca o samba no talo. Hoje, já saiu, por exemplo, a faixa da Vila Isabel. Desde que saiu, eu coloco o meu melhor fone, com cancelamento de ruído, me transporto para aquele universo, fico alto, alto, alto e, ó, só deixando o swing, a levada, o samba me levar e executando o desenho em cima. Brincando, deixando isso mais fluido, deixar isso me atravessar cada vez mais. E é com tempo, é com prática. Então, eu acho que isso é uma boa dica, que é um aliado da parte técnica toda, que não pode deixar de lado. Mas se ficar tudo muito duro, também não é legal. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo e incorporando na minha prática. Então, faz parte do meu estudo semanal colocar o fone e ficar naquele momento meu de meditação, ouvindo o samba e tocando em cima,
ir me percebendo. Às vezes tá lá o telefone no cantinho do quarto, filmando essa doideira. Parece que eu tô doida aqui dentro do quarto, dançando, tocando, dançando, ouvindo, cantando. E depois eu dou uma olhadinha pra ver o que saiu. O que saiu aí? Isso não é só um estudo, né? É um momento de relaxamento, né? Pô, é terapia, é estudo, é tudo de bom. Tudo de bom. Então, esse é meu conselho. Arrasou! E o meu conselho é: volta, pega papel e caneta, anota tudo isso e insere na sua vida. Esse foi o Floreio do Dia. Próximo. Vamos para o Me ajuda, Thalita! Me ajuda, Thalita. Eu sou nova na bateria de uma escola de samba e eu percebo que não fui muito bem recebida, sabe? Não sei se isso rola mesmo com quem é novo, mas lá eu sinto que os grupos são muito fechados, né? Então, grupo como se fossem grupos de panelinhas ali, muito fechados, e quem chega ali fica meio boiando, vai tocar e vai embora. E o ambiente para mim não tá sendo legal, né? Ali ninguém me conhece bem, então percebam os olhares, inclusive, de outras mulheres, sabe? Vejo que umas são namoradas de outros membros ali e tal, e aquele ambiente é bem fechado e percebo até uns olhares, parece de ciúmes, e isso tá me desanimando um pouco de tocar. Me dá alguma dica aí que eu posso fazer? Que luta, hein, minha amiga? Que luta, hein? Bom, vamos lá, né? Natália, você vai comentar também, Natália. Que me ajuda Ok. a Thalita e me ajuda a Natália. Eu acho que, para começar, se é um ambiente que você não está se sentindo bem, procure outro. De cara, sendo muito sincera. Eu acho que, inclusive, tem muita gente aqui no Rio que não desfila na própria escola do coração por não estar se sentindo bem. Porque a gente tem nossa escola do coração, mas a gente começa a aprender ao longo do tempo que vale mais ao nosso bem-estar. A gente está ali para se divertir, para ser uma válvula de escape, para aproveitar o carnaval, né? O ritmista não está ali para se estressar, né? E nem para ter problemas com ninguém. Então, se o objetivo já mudou, se já está sendo tenso, se já não está legal, já não vale a pena. Entende? Então, tem gente que às vezes nem desfila na própria escola por causa disso. Então, aos poucos você entende que vale mais você estar num ambiente que você é acolhido, né, do que num ambiente que, você queria muito estar, mas chegar lá você não é bem acolhido. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Segundo, vamos pensar mais, alô, mulherada, né, essa coisa do ciúme. Isso acontece muito em bateria, tá, gente? Mulher que se relaciona com um sambista já começa com o pé atrás. É impressionante. Desculpa aí, tá, gente? Mas eu vejo muito isso. Já começa com o pé atrás, né? Tipo, já fica com medo, já fica com insegurança. Mulherada, vamos nos valorizar, né? Vamos querer, como diz por aí, né? Vamos nos valorizar. Eu sei que isso foge um pouco do nosso tema, mas eu acho que criar rivalidades femininas, principalmente com quem tá chegando por ciúme, não vale a pena, porque os homens são muito unidos, tá? É muito mais, nesse caso dela, a pessoa que chega não tem culpa, é muito mais sobre como o homem vai se comportar do que necessariamente a pessoa que tá chegando. E aí, minha filha, se seu namorado, seu companheiro, que é diretor, que é ritmista, se ele não tá te respeitando, né, já não vale a pena, né, seguir com isso. Então, não é sobre quem chega. Acho que as mulheres, falta isso, porque os homens gostam de ver o circo pegar fogo, o fogo no parquinho, as mulheres brigando por causa deles, né, fugir do tema mesmo, né, Natália? Mas essa é a verdade, gente. Eu falo muito isso, as mulheres têm que se unir no samba. Não tô falando que todo mundo todas as mulheres são maravilhosas, não. Tem mulheres que fazem mesmo de sacanagem, tá? Tem também, não só no samba, na sociedade como um todo. Mas muitas vezes não tem nada disso. E criam rivalidades femininas que não deveriam existir. Então eu bato muito nessa tecla no mundo do carnaval. Então, se mulheres não recebem bem outras mulheres, já é muito triste isso, tá? Muito. E olha, Principalmente porque é minoria, né? A gente quer ali ganhar o nosso espaço. E aí é fogo amigo, não faz o menor sentido isso. Exatamente. É claro que a gente vai conhecer, ver quem é quem e tudo mais. E às vezes, por ser mulher, pode ser que seja uma pessoa que não seja de fato legal, confiável. Não tô botando na mão no fogo por todas as mulheres. Mas, cara, dê oportunidade de conhecer, acolha. Se você perceber que é alguém que não é de fato muito legal, e tudo bem, você se afasta. Agora, poxa, já chegar, né, a pessoa, você já olha e já
já limita a pessoa aquele quadradinho ali, já não acolhe, já não é legal, né? Então, ao mesmo tempo, esse recado vai para as mulheres que estão em bateria, para que elas possam acolher cada vez mais as novas mulheres que chegam, tá? Porque a gente precisa dessa sororidade feminina no samba, porque o samba ainda é muito machista. E para nossa amiga aí, né? A gente espera que ela, né? A gente ficou de não divulgar o nome dela, né? Mas a gente espera que ela encontre um lugar que ela seja acolhida, né, Natália? É isso, é isso. Eu, por exemplo, eu não tenho muito perfil de fazer amizade fácil com qualquer pessoa. Eu demoro um pouquinho pra me abrir. Então, acho que vale a pena frequentar, entender aquele ambiente, dar a chance ali umas semanas, uns meses. Mas se a coisa não fluiu naturalmente, é isso que eu faço. Eu não tenho habilidade de ser a pessoa mais sociável de cara. Mas, com o tempo, algo vai fluir. Vou colar com uma pessoa, com outra, vai ter um diálogo. Se nem isso teve, aí não precisa ficar ali. Eu falo, inclusive, isso pra amigos meus que estão frustrados por motivo X ou Y. Eu falei, esquece, vai ser feliz em outro lugar. E outra, nossa amiga, existem lugares acolhedores, talvez. Acredite, talvez não seja o que você está agora. Mas existe, procura, não acha que é todo lugar assim, não. Existem lugares bacanas, então, se insistir um pouquinho, não deu certo, bora atrás de um lugar melhor, mais agradável de se estar. É sobre isso. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E quem quiser mandar, vocês viram, né? Qualquer tipo de pergunta, tudo envolvendo o universo do carnaval aí, mandem. @Escola de Tamborim. Mandem um áudio ali de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho no máximo, que a gente vai estar aqui pra te ajudar. Bora lá, vamos fechar esse episódio virada pra acabar. Oi, eu sou a Andréa Ramalho e estou nos 110 BPMs na Escola de Tamborim. O meu conselho para quem está começando na escola é: confie na Thalita. Ela sabe o que diz, ela vê cada detalhe, ela torce pela gente. Outra coisa importante é disciplina. Procure treinar todos os dias. Vai haver dias em que a mão não obedece ao cérebro, mas também haverá dias em que a mão estará uma maravilha. Desfrute e se alegre com cada bonita batida chapada que sai certinho. A outra coisa é cerque-se de pessoas que estão na mesma vibe, que te acrescentem, que joguem você para frente, que te incentivem, que te motivem. E curta, porque esse instrumento é maravilhoso. Gente, que legal. Tem que comentar, Natália. É para acabar, mas eu tenho que comentar. André, obrigada. Um beijo para você. Conheci a André em 2014, na Alemanha, no workshop, antes de eu ter canal, tá, gente? O canal 2015, fez 10 anos agora. André, eu fui no workshop na Alemanha, conheci a André na Alemanha em 2014. E ela sempre estudando tamborim, super focada. Tem essa dificuldade lá de nem todo mundo tá focado em desenvolver bem no tamborim como ela quer. Então ela tá sempre procurando estar com pessoas e buscando pessoas que têm o interesse de evoluir no tamborim. Ela estuda na escola hoje. Então uma das coisas que ela falou, cerque-se de pessoas que têm a mesma vibe, o mesmo objetivo. Isso ajuda muito, muito mesmo. É o papo que a gente falou, como a Dilma falou, como a Natália falou, de encontrar pessoas que estejam vivendo a mesma jornada, na mesma energia. Isso é muito legal. Ela mandou um recado para a galera da escola, né? Confia aí nos conselhos da tia Thalita e da tia Natália. A gente está sempre realmente torcendo por vocês. Quando o aluno manda um vídeo evoluindo da semana anterior, a gente já fica feliz. É isso, vamos lá e tal, né, Natália? Com certeza. É muito legal. Mas ela também deu dicas muito bacanas para pessoas em geral, né, que estudam tamborim, né, porque esse podcast, como vocês sabem, não é só para os alunos da tia Thalita, é para todo mundo que é amante do tamborim e está aprendendo a tocar, né. E outra coisa muito bacana que ela falou, né, que foi a questão da disciplina, mas muito mais que isso, né. Eu acho que a disciplina, ela treme na base, né, ela acaba quase se perdendo quando a gente não consegue executar bem. Que ali a gente acaba se desmotivando e a disciplina ela quase sai correndo. Mas quando você tá mal ali, tipo, tá mal no sentido de, não conseguiu executar bem, é ali que a disciplina tem que continuar. E como ela falou, conseguiu fazer, desfrute daquela batida chapada bonita que você conseguiu e comemore. Uma coisa que eu falo muito para os alunos,
Às vezes o aluno tá no 90 BPM. Pô, caraca, nunca vou conseguir. Pelo amor de Deus, olha pra trás, olha tudo que você já conquistou. Você já sabe fazer o carreteiro. Agora a gente tá no processo de aumentar a velocidade. Sabe? Olha, sempre olhe pra trás. Olha pra sua jornada e valorize tudo que você passou. Então é isso. A Andréia trouxe vários conselhos bacanas aí num áudio só. Muito obrigada, viu, Andréia? E aí, Natália, o que você tem a acrescentar? Resumidíssimo, reforçado. Espero que todos tenham anotado, porque foi mais uma grande aula, né? Em forma de áudio, em forma de podcast e aula coletiva, com vários professores até o final, nossos conselheiros e nossos contribuintes finais também. Escola de Tamborim, mensagens chegando pelo Instagram. Continuem fazendo esse podcast junto com a gente e assim a gente se encerra. Próximo episódio teremos mais. A Natália aqui nos bastidores estava me zoando, gente. Porque eu falei que o episódio ia ser rápido. Mas não, já foi longo novamente. Mas eu espero... Essa novela eles já estão acostumados. É já estão verdade. acostumados. Então, A gente... gente sempre fala, vai ser mais curto, não vai ser. Aí... Só espero que vocês gostem e a gente quer o feedback de vocês. Mandem @Escola de Tamborim. Comentem no Spotify, comentem no YouTube Music, comentem no YouTube da Tia Thalita lá. Comentem, por favor, a gente quer ouvir vocês e muito obrigada por essa audiência maravilhosa. A gente já passou dos 1000 plays no Spotify. Isso é muito, muito legal. Só no Spotify, né? Fora as outras redes, então... Muito obrigada a todos vocês. Olha só, é o feedback de vocês que motiva a gente a quebrar a cabeça para encontrar horário em comum para gravar, tá, gente? Porque a Natália mora numa ponta do Rio de Janeiro, eu moro lá aqui em Niterói. Então, às vezes a gente grava online, às vezes a gente consegue presencial. Então, é todo um trabalho para esse podcast ir ao ar. A Natália edita tudo, porque eu não entendo disso. É a nossa editora maior aqui do Tamborimcast. Então, assim, é um trabalho do caramba, que a gente faz com todo amor e todo carinho para vocês. Então, a gente só pede, deem feedback pra gente, comentem, mandem em todos os lugares que vocês puderem, que a gente quer sentir que a gente tá no caminho certo pra gente continuar. Tá bom? Isso aí. Natália, obrigada mais uma vez pela nossa brilhante parceria, minha parceira, que entrosamento maravilhoso. Obrigada por tudo. E seguimos até o próximo episódio. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Salve, salve, amigos do Ritmo.